Você já se perguntou por que está aqui? Já sentiu que sua vida não tem direção, como se estivesse andando em círculos? A verdade é que Deus não criou ninguém sem um propósito. Você não está perdido, nem foi esquecido. O propósito já está dentro de você, só precisa ser revelado. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o segredo para encontrar o seu propósito e começar a viver uma vida com sentido e direção. Fique comigo até o final, porque essa revelação pode transformar sua história. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E se você conhece alguém que precisa descobrir o propósito de vida, compartilhe este vídeo agora. Você não foi criado por acaso. Deus já te deu um propósito. Muitas pessoas vivem sem direção porque acreditam que estão aqui por acaso. Elas olham para suas vidas e pensam: será que minha existência tem algum significado? Eu realmente fui criado para algo maior? E se eu nunca descobrir para que fui chamado? Mas a verdade é que Deus não cria nada sem propósito. Cada pessoa nasceu para cumprir um plano específico. E se você está vivo, é porque Deus tem algo grande reservado para você. 1. O propósito de Deus já foi definido antes mesmo do seu nascimento. Você não é um erro, nem um acidente. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia traçado um plano para a sua vida. Veja o que está escrito em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso significa que o seu propósito não é algo que você inventa, é algo que Deus já estabeleceu. O vazio interior é um sinal de que você precisa encontrar seu propósito. Muitas pessoas se sentem incompletas porque não estão vivendo o propósito para o qual foram criadas. Elas tentam preencher esse vazio com sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas nada disso traz satisfação duradoura. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso significa que o verdadeiro sentido da sua vida só pode ser encontrado em Deus. Se você sente um vazio interior, é porque ainda não descobriu e não está vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Como começar a descobrir o seu propósito? Se você quer entender por que Deus te criou e qual é a missão que Ele tem para você, comece a praticar essas verdades. Ore e peça para Deus revelar o seu propósito. Ele quer te mostrar. Preste atenção nos seus talentos e paixões. Aquilo que te move pode ser um sinal do seu chamado. Leia a palavra de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você entende o seu propósito. Provérbios 19:21 nos ensina: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso significa que não importa os caminhos que você já tentou seguir, o verdadeiro propósito só pode ser encontrado em Deus. Você já tem um propósito. Agora, precisa descobri-lo. Se você sente que sua vida não tem direção, lembre-se de que Deus já escreveu um propósito para você antes mesmo de nascer. O vazio interior que você sente é um chamado para buscar esse propósito. Se aproxime de Deus e Ele vai começar a revelar os planos dele para a sua vida. Agora que entendemos isso, vamos ver os maiores obstáculos que impedem as pessoas de encontrarem o seu propósito. Os maiores obstáculos que impedem você de encontrar seu propósito. Se Deus já criou um propósito para a sua vida, por que tantas pessoas vivem sem direção? O problema não está na falta de um propósito, mas nos obstáculos que impedem as pessoas de enxergá-lo. Se você sente que ainda não encontrou seu propósito, talvez algo esteja bloqueando sua visão. Vamos falar sobre os principais inimigos que te afastam do propósito que Deus tem para você. O medo da mudança te mantém preso onde você está. Muitas pessoas sabem que nasceram para algo maior, mas têm medo de sair da zona de conforto. Elas pensam: e se eu fracassar? E se eu descobrir meu propósito, mas for difícil demais segui-lo? E se as pessoas não entenderem? O medo da mudança pode te prender em uma vida sem propósito. Mas veja o que Deus disse a Josué quando ele precisou assumir uma nova missão. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Josué 1:9. Isso significa que se Deus está te chamando para algo, Ele mesmo te capacitará. Não deixe o medo te impedir de viver o que Deus tem para você. 2. A comparação rouba a sua identidade. Outra razão pela qual muitas pessoas não encontram seu propósito é porque estão tentando viver o chamado de outra pessoa. Vivemos em um mundo onde é fácil nos compararmos com os outros, mas a verdade é que Deus te fez único, e o seu propósito também é único. Veja o que diz Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso significa que Deus quer que você viva o seu propósito, não o de outra pessoa. Pare de se comparar e comece a buscar aquilo que Deus tem especificamente para você. A falta de intimidade com Deus dificulta a direção. Se Deus criou o seu propósito, como você pode descobri-lo sem se conectar com ele? Muitas pessoas querem saber seu propósito, mas não buscam intimidade com Deus. Elas tentam encontrar respostas no mundo, nas pessoas, no sucesso, mas ignoram aquele que escreveu sua história. Veja o que diz Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que quanto mais você busca a Deus, mais claro se torna o caminho que Ele tem para você. Se você está perdido, não tente descobrir o propósito sozinho. Se aproxime de Deus e Ele mesmo vai te revelar. Como vencer esses obstáculos e encontrar o propósito de Deus? Se você sente que algo está te impedindo de viver seu propósito, comece a praticar essas verdades. Enfrente o medo com fé. Deus te capacitará para o seu chamado. Pare de se comparar e entenda que seu propósito é único. Busque mais intimidade com Deus e Ele te dará clareza. Jeremias 33:3 nos lembra: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que Deus está pronto para te revelar o propósito dele, mas você precisa buscar. Nada pode te impedir, se você decidir avançar. Se você sente que seu propósito está distante, enfrente o medo e confie que Deus te dará forças. Pare de se comparar e valorize a identidade que Deus te deu. Se aproxime mais de Deus e Ele revelará os planos que tem para você. Agora que entendemos isso, vamos ver como Deus pode usar até mesmo os momentos difíceis para te guiar ao seu propósito. Deus usa os momentos difíceis para te conduzir ao seu propósito. Muitas pessoas acreditam que só encontrarão seu propósito quando tudo estiver perfeito. Elas pensam que o propósito de Deus só se manifesta em tempos de abundância e tranquilidade. Mas a verdade é que Deus usa até os momentos mais difíceis da sua vida para te direcionar ao propósito que Ele tem para você. Se você está enfrentando lutas e incertezas, talvez Deus esteja justamente te preparando para algo maior. As provações nos preparam para o chamado. Se olharmos para a Bíblia, veremos que todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos difíceis antes de entrarem no propósito. José foi traído pelos irmãos e vendido como escravo antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel para a terra prometida. Davi foi perseguido e viveu como fugitivo antes de ser coroado rei. Veja o que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até as dificuldades fazem parte do plano de Deus para te levar ao propósito. Deus usa suas lutas para moldar o seu caráter. O propósito não é apenas sobre o que você vai fazer, mas sobre quem você precisa se tornar. Muitas vezes, Deus permite lutas para desenvolver em você paciência para esperar o tempo certo, fé para confiar mesmo sem ver, humildade para depender totalmente dele. Tiago 1:3-4 nos ensina: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso significa que o processo que você está vivendo agora está te fortalecendo para sustentar o propósito de Deus. Como enxergar o propósito de Deus no meio das dificuldades? Se você sente que sua vida está difícil e sem direção,
Comece a praticar essas verdades. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo? Pergunte, o que Deus quer me ensinar? Lembre-se de que grandes propósitos sempre passam por grandes processos. Confie que o que hoje parece uma luta será um testemunho no futuro. Salmos 138:8 nos dá uma promessa poderosa. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Isso significa que nenhuma dificuldade pode impedir Deus de cumprir o que Ele já escreveu sobre você. Seu processo faz parte da sua preparação. Se você sente que está enfrentando momentos difíceis, entenda que Deus está usando esse tempo para te moldar. Lembre-se de que toda prova prepara para um nível maior. Confie que Deus está te guiando mesmo quando você não vê. Agora que entendemos isso, vamos ver como dar passos práticos para encontrar e viver o propósito de Deus. Passos práticos para encontrar e viver o propósito de Deus. Agora que entendemos que Deus já tem um propósito para você, que existem obstáculos que tentam te impedir e que até os momentos difíceis fazem parte da preparação, chega o momento mais importante. Como dar os primeiros passos para encontrar e viver esse propósito? Muitas pessoas ficam esperando um sinal do céu, uma revelação sobrenatural. Mas a verdade é que Deus já deixou direções claras na sua palavra para que possamos descobrir e viver o propósito dele. Se você sente que ainda não encontrou o seu chamado, comece a aplicar esses passos práticos. Busque a Deus com intencionalidade. Muitas vezes as pessoas dizem, quero saber o meu propósito, mas elas passam mais tempo buscando respostas no mundo do que na presença de Deus. A Bíblia nos ensina em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que se você busca primeiro a Deus, Ele mesmo começará a revelar o seu chamado. Se você quer encontrar o propósito dele para a sua vida, priorize tempo com Ele, ore com frequência, pedindo direção. Leia a palavra diariamente. Esteja em comunhão com pessoas que te aproximam de Deus. Preste atenção nos dons e paixões que Deus te deu. Deus não coloca um propósito na sua vida sem também te dar os dons e as habilidades necessárias para cumpri-lo. Romanos 12:6 diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Isso significa que seu propósito está diretamente ligado aos talentos que Deus já colocou dentro de você. Pergunte-se, o que eu faço bem naturalmente? O que me traz alegria quando faço? Quais habilidades as pessoas sempre reconhecem em mim? Muitas vezes, seu chamado já está dentro de você. Você só precisa desenvolvê-lo. Dê o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas não vivem seu propósito é porque esperam ter tudo claro antes de agir. Mas veja o que Deus disse a Abraão em Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Perceba que Deus não deu todos os detalhes de imediato. Ele apenas disse, vá, e no caminho mostraria o restante. Isso significa que muitas vezes você só entenderá seu propósito completamente quando começar a agir. Se você sente no coração que precisa dar um passo, faça isso. Deus revelará o próximo passo no momento certo. 4. Seja fiel. Onde você está agora? Muitas pessoas não vivem seu propósito porque acham que ele sempre está no futuro. Elas dizem, quando eu tiver mais conhecimento, eu começo. Quando minha vida estiver mais organizada, eu busco meu chamado. Um dia eu faço. Mas a verdade é que o propósito de Deus já começa no seu presente. Veja o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que se você quer viver grandes coisas, comece sendo fiel onde Deus te colocou agora. Se você sente que tem um chamado para ensinar, comece compartilhando com quem está perto. Se sente que foi chamado para ajudar pessoas, comece servindo no que puder. Se tem talento para algo, use isso para a glória de Deus agora mesmo. Confie no tempo de Deus. Descobrir e viver o propósito é um processo. Deus não revela tudo de uma vez porque Ele quer que você aprenda a depender dele ao longo do caminho. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Isso significa que você precisa confiar que Deus está te guiando no tempo certo. Se ainda não tem todas as respostas, continue avançando em fé. Deus está no controle. Você está mais perto do seu propósito do que imagina. Se você sente que ainda não encontrou seu chamado, busque a Deus com intencionalidade. Ele quer te revelar. Preste atenção nos dons que Ele já colocou em você. Dê um passo de cada vez, sem esperar ter todas as respostas. Seja fiel no que Deus já confiou a você. Confie no tempo de Deus, Ele nunca atrasa. Agora que entendemos isso, vamos ver como. Viver o propósito não apenas traz realização, mas também impacta outras vidas para a glória de Deus. Seu propósito não é apenas para você. Ele vai impactar outras vidas. Muitas pessoas acham que o propósito de Deus é apenas sobre a realização pessoal. Elas querem encontrar o chamado para se sentirem felizes e completas. Mas a verdade é que o seu propósito não é só para você. Ele é para impactar vidas. Tudo o que Deus faz na sua vida não termina em você. Ele quer usar o seu propósito para transformar outras pessoas. Se você quer viver o propósito de Deus de forma plena e significativa, precisa entender que ele sempre será maior do que seus próprios sonhos. O propósito de Deus sempre envolve servir outras pessoas. Nenhum propósito é egoísta. Se Deus te chamou para algo, esse chamado vai abençoar outras vidas. Veja o que Jesus disse em Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso significa que se até Jesus veio para servir, o nosso chamado também deve estar ligado a abençoar pessoas. Pergunte-se: como meu propósito pode ajudar outras pessoas? Se Deus te chamou para ensinar, quem você pode ensinar hoje? Se Deus te chamou para curar, quem você pode ajudar agora? Se Deus te chamou para liderar, como você pode servir melhor? O propósito de Deus sempre tem um impacto além de você. 2. Seu propósito é uma resposta para alguém. Muitas pessoas estão esperando por algo que Deus já colocou dentro de você. Há pessoas precisando ouvir as palavras que só você pode falar. Há pessoas precisando da ajuda que só você pode oferecer. Há pessoas esperando por algo que Deus te capacitou para fazer. Efésios 2:10 nos ensina: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que seu propósito já foi preparado para você, e ele tem o poder de transformar vidas. Quanto mais você vive o propósito, mais Deus te usa. Muitas pessoas esperam uma grande revelação para começarem a viver o chamado de Deus. Mas a verdade é que o propósito se revela enquanto você caminha. Veja o que Jesus disse em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que quando você começa a viver seu propósito, mesmo que de forma simples, Deus começa a te confiar ainda mais. Se você quer que Deus expanda seu chamado, comece perguntando: como eu posso ser útil hoje? Quem eu posso ajudar? Agora, o que eu posso fazer com o que já tenho? À medida que você avança, Deus abre portas que você nem imaginava. 4. O propósito de Deus te faz ir além de você mesmo. Quando você começa a viver o propósito, percebe que não se trata apenas da sua felicidade, mas do plano maior de Deus. Atos 20:24 diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Isso significa que o verdadeiro propósito te leva a viver uma vida com significado eterno. O seu propósito é para a glória de Deus e para impactar vidas. Se você quer viver seu chamado de forma plena, lembre-se de que seu propósito vai além de você. Ele impacta pessoas. Entenda que Deus te fez para servir e transformar vidas. Dê passos de fé, porque há pessoas esperando por aquilo que Deus colocou em você. Agora que entendemos isso, vamos concluir essa mensagem com um chamado para viver o propósito de Deus na prática. Agora você sabe que Deus já tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso, e tudo o que você viveu até agora faz parte do plano dele. Se essa mensagem falou com você, comente aqui.
Eu decido viver o propósito de Deus. Quero saber quem está pronto para dar os primeiros passos e viver aquilo para o qual foi chamado. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa encontrar o propósito de vida. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quando você descobre o propósito de Deus, sua vida nunca mais é a mesma.